Fala, galera da 800 e 801, galerinha animadíssima, galerinha que eu amo, né? Sempre falo isso. E aí, como é que vocês estão, né? Espero que tudo numa boa. Bom, finalizamos o nosso capítulo 6, certo? Lá no mês de abril, na última semaninha lá de abril, finalizamos tudo direitinho. Tenho lido as produções de vocês, quero agradecer mais uma vez o quanto vocês não sabem que está me fazendo bem, tá? Receber as propostas, ler, corrigir, estar respondendo os e-mails, isso é muito gratificante. Volto a dizer, não é brincadeira, gente. Isso tudo aqui, ó, olha, muita coisa, tá? Eu ainda vou falar para vocês quantas propostas eu já tenho em mãos aqui. É que ainda não tive parado, né? Não parei ainda, não tive tempo para poder contar quantas propostas. Até porque eu conto e daqui a pouco o e-mail já está mandando novamente, já estamos imprimindo e isso é muito bacana. Eu só tenho que agradecer, né, também a Papai do Céu, agradecer a vocês, aos pais, aos responsáveis, né, que ficam aí junto, que eu sei que estão incentivando vocês também nessa nossa luta aí. E estamos iniciando agora o mês de maio, né? Um mês maravilhoso, mês do Dia das Mães. E mês aí também, ó, que a professora aqui fica um pouquinho mais nova. Então, galera, só para descontrair um pouquinho, né? Mas iniciando aí mais uma semana do dia 4 ao dia 8 de maio. Espero que a gente já possa estar juntinhos daqui a pouco, e porque tudo isso está passando e, se Deus quiser, nós estaremos de volta no conforto da nossa escola, dentro da nossa sala, com os nossos amigos, não é isso? Nos revendo e eu poder estar entregando em mãos tudo aquilo que vocês estão me enviando, tá bom? Bom, então nós vamos dar início ao nosso capítulo 7, tá? E fala do roteiro de cena. Então, vamos por parte. Pegando o livro de produção textual, tá aqui com o Dionísio, ó, tá vendo? Então, aqui a gente já vai começar, tá? Com muita calma, porque ele tem duas propostas e nós não vamos fazer logo as duas propostas. Nós vamos primeiro trabalhar com a primeira e eu vou explicar agora tudo o que faz parte de um roteiro de cena, tá bom? Quando a gente fala de cena, o que a gente já tem que lembrar? Filmes, certo? Gravação, não é isso? Então, a gente já começa a imaginar uma cena de filme, ok? Então, vamos lá. O roteiro nada mais é do que um documento, um guia contendo as cenas e diálogos de um filme ou qualquer outro produto audiovisual. Olha só, vou dar um exemplo bem simples. Quando o Dionísio vai preparar a aula, eu faço um roteiro, certo? Então eu coloco lá no meu caderninho, o que eu vou, né? Eu vou lá, olho o livro. Então eu tenho que fazer isso, isso, isso. É o capítulo pá, 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 pá. Então aí eu começo a colocar tudo no meu caderninho e vou fazendo o roteiro, certo? Daquilo que eu vou estar passando para vocês, daquilo que a gente vai estar conversando, não é? Lembrando que tem algumas coisas que surgem assim na hora, como sempre, não é? Nós professores não, eu sempre digo que nós professores somos artistas, porque a gente consegue fazer com que as nossas aulas sejam bem dinâmicas, mesmo que seja aí vocês desse lado, eu do lado de cá, mas eu sei o quanto é dinâmico pelas propostas que eu tenho recebido, tá bom? Então é como se fosse um filme escrito antes da gravação. É a forma escrita de qualquer audiovisual, como eu expliquei agora quando eu vou elaborar as aulas vídeo-aula para vocês, tá? Mas aí, qual a importância do roteiro? É como se fosse o filme escrito antes da gravação, que eu já falei isso com vocês. E aí diz o quê? Ele é essencial para que o projeto tome forma. A produção defina o quê? As locações. O que é isso, Dionísio? Os lugares
onde o filme será gravado. O diretor conheça os personagens e possa selecionar os atores, para que os atores conheçam seus personagens e aprendam as suas falas e para que a equipe de produção priorize seu trabalho e decida, né, como exemplo, a ordem de gravação das cenas. Então, se faz muito importante o nosso roteiro, certo? Mediante isso daí, o que nós vamos ver? Como começar a fazer o roteiro. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Planejar, tá? Então, como tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. Todo mundo faz isso, né? Quando a gente tem até um roteiro de vida, né? Um roteiro de uma viagem. Primeiro eu não tenho que pensar o que eu quero, depois colocar no meu papel, ver o meu sistema financeiro, para depois a gente colocar em prática, tá bom? Então, desenvolva a sua história. Além de uma boa ideia, você precisa o quê? Pesquisar muito. O pesquisar sempre tem que estar focado nas nossas produções textuais. Eu não posso deixar de pesquisar, até porque eu tenho que ter ideias. Eu tenho que ser criativo em tudo que eu vou produzir, tá? Definir o conflito do seu filme, que é o elemento básico da dramaturgia. Construir personagens consistentes dentro da curva dramática, né? E fazer o argumento. Desenvolva cada cena. Então, a estrutura do roteiro. E, por fim, você vai estar escrevendo o roteiro e aí, antes de colocar a mão na massa, a gente precisa revisar, não é? Revisar. Então, muito bem. Então, eu fiz aqui o roteiro para vocês do que é a nossa aula do roteiro em cena. E aí, presta atenção, galera. O roteiro do dia 6, que é a nossa aula, tá? É o livro de produção textual, página 16, tá? Lembrando que aqui, olha, roteiro do dia 6, né? Mas a gente sabe que a gente trabalha com o oitavo ano, todas as duas turmas do oitavo ano, só às terças-feiras. Então, corrigindo aqui, é dia 5, terça-feira, dia 5, tá? Então, livro de produção textual, página 16, marquem lá no livro de vocês, por favor. A proposta 1 vem dizendo o seguinte: presta atenção que vocês vão ler o texto Os Dois Viajantes e a Onça. Olha a estrutura. Ele começa com os personagens, dizendo quais os personagens, depois o cenário e depois ele vem fazendo as falas desses personagens. Então, ele criou um pequeno roteiro. Aí, lá embaixo, diz assim: com base nos exemplos, no exemplo de Os Dois Viajantes e a Onça, escolha uma história e realize a adaptação de uma cena para o roteiro teatral. Certo? Dionísio, não entendi. Então, vem para cá comigo. Escolher uma história de sua preferência e realizar a adaptação de uma cena para o roteiro teatral. Elementos para seguir: introdução da história, colocar os personagens, aí é com vocês, 2, 3, 4, 5, tá? É com vocês. E depois vocês vão botar o cenário, o local, o ano, o mês, em que século passa esse filme, é com vocês, tá bom? É livre. Façam de acordo com o que vocês acharem melhor para vocês escreverem nesse momento. Se vocês quiserem fazer um roteiro como se tudo que nós estamos passando possa virar um filme, tá? Vocês também podem fazer, sem problema nenhum, tá bom? É porque muitas das coisas interligam o que a gente está passando e, ao mesmo tempo, eu não quero ficar sempre tocando nessa tecla, até porque às vezes até incomoda, né? De estar toda hora falando da pandemia, mas a gente não tem como fugir. Então, se vocês quiserem aproveitar e fazer esse roteiro, uma história, em cima do que nós estamos passando
no nosso Brasil, como se fosse virar um filme, fazer um roteiro disso, colocar aí os personagens, onde é esse cenário? O cenário é o Brasil, né? Então, é com vocês. Cria a atividade, a criatividade está por conta de vocês, tá bom? E aí, vocês vão fazer lá bonitinho, na folha a limpo, e a mesma situação. Tirou foto, manda por e-mail da Dionísio, tá bom, gente? Olha, é um capítulo muito tranquilo, não é difícil de fazer. Não é para fazer a proposta 2 agora. Primeiro vamos focar só na proposta 1. Por quê, Dionísio? Porque conforme eu for recebendo, eu vou vendo se vocês estão fazendo direitinho, tá? Se está de acordo com aquilo que eu expliquei, se entenderam muito bem a explicação. Aí, na próxima aula, nós vamos estar fazendo outra proposta. Mas não façam as duas e mandem para mim, não. Vamos seguir direitinho o nosso roteiro, tá bom? Até porque vocês têm outras atividades aí para fazer dos outros professores, das outras disciplinas que tem que dar conta de tudo, não é isso? Galera, ó, fiquem com Deus. Obrigada de coração. Estou morrendo de saudade e logo, logo estaremos juntos. Até a próxima aula.